Olá, nós vamos tratar aqui hoje sobre a Lei de Propriedade Industrial, relacionado apenas aos artigos que vai tratar sobre os empregados regidos pela CLT. Como que ficariam as invenções caso um empregado descubra uma maneira, invente alguma coisa no local de serviço? Eu vou colocar aqui os artigos da lei para que você possa acompanhar e juntos nós vamos analisar os pontos mais importantes. Então nós temos aqui a Lei 9.279, que é a lei que vai tratar da propriedade industrial. E olha o que diz esse artigo 90 e o artigo 91. São dois artigos importantes que nós vamos utilizar em questões de direito do trabalho. Então nós temos: pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção, nós temos aqui a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, mas tem uma condição, desde que seja desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização dos recursos, dos meios, dos dados materiais, das instalações ou equipamentos do empregador. Consegue entender? Se um empregado ele inventa alguma coisa, mas não tem nenhuma relação com o trabalho, se ele descobre alguma coisa ali de invenção ou modelo de utilidade e não utilizou de equipamentos, por exemplo, ali fala dos recursos, meios de utilização do empregador, essa invenção pertence a ele. Então, é do empregado. Está aqui falando, pertencerá exclusivamente ao empregado, no caso, se ele não utilizou de nenhum meio da empresa. Agora, o artigo 91, ele vai nos informar de forma contrária, caso a propriedade de invenção ou o modelo de utilidade for feito de comum acordo, né, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios materiais, instalações ou equipamentos do empregador, mas temos no caso de ressalva, mas só resumindo, se aqui ele não utilizou nada do empregado, é dele, exclusivamente dele. Se ele utilizou os equipamentos, os meios materiais do empregador, aí será em comum, será de partes iguais, pertencentes ao empregado e ao empregador. Eu represento o empregado, a parte mais fraca, o E minúsculo, o empregador, o E maiúsculo. E sendo mais de um empregado, a parte que lhe couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. Então, quando nós falamos aqui salvo e ajuste em contrário, deve ter um contrato especificando aqui também, se tiver um contrato, o empregado foi contratado, mas sabendo das condições, ele não vai ter direito, vai depender do que está constando lá no contrato de trabalho. Mas se ele, o colega de trabalho dele, inventar alguma coisa utilizando os equipamentos da empresa, é dividido entre os três essa invenção, caso haja lucro com ela. E nós temos aqui, parágrafo 2º, que é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurado ao empregado a justa remuneração. Então, quem é que vai ter direito exclusivo da exploração desta invenção ou desse modelo de utilidade? Quem terá direito exclusivo é o empregador. E o empregado vai ter uma justa remuneração. Então, o que nós podemos tirar de mais importante para uma prova? A primeira coisa, primeira situação, quando que uma invenção é do empregado? Vai ser dele quando ele não utilizar de nenhum meio, nenhum recurso do empregador. Quando que vai pertencer ao empregado, ao empregador? A segunda situação, quando o empregado utilizar dos recursos do empregador. E como que será essa divisão?
será dividido em partes iguais. Se tiver mais empregados, aqui no caso, será dividido também igualmente entre todos. Agora, se houver um ajuste em contrário, nós temos a ressalva. Se houver ajuste ao contrário, aí é outra situação. Então, o problema vai ter que indicar para vocês que não havia nenhum ajuste, não havia nenhum contrato tratando sobre esse assunto. Agora, quem vai ter o direito exclusivo da licença e exploração vai ser o empregador. E o empregado? O empregado vai ter justa remuneração. Essa é a Lei 9.279, que trata da propriedade industrial. Então é muito importante que você saiba identificar quando que o empregado terá direito exclusivo, quando será dividido entre empregado e empregador e quem é que vai explorar esta invenção, esse modelo de utilidade. No caso, o direito de explorar é do empregador e o empregado tem direito à justa remuneração sobre esse assunto. Então nós temos aí um assunto importante para você fazer as anotações, porque isso já caiu na prova da OAB.